Primeiramente, né, boa noite. Está balançando aqui um pouco. Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor, né, para toda a igreja. Né, eu quero, assim, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Como a pastora bem falou, né, eu falei com ela lá atrás, tempos atrás, que eu queria estar aqui, mas para testemunhar a minha história por completo. Né, e a introdução, né, diz sobre cura e restauração. Essa vai ser a minha história, sobre cura e restauração. Mas antes eu quero, em cima do que o pastor falou sobre pais, honrar pai e mãe, ali, ao sentada, o Espírito Santo de Deus me incomodou para eu falar com a minha mãe. Porque, porventura, né, se de repente eu desonrei minha mãe e meu pai, eu quero pedir perdão aqui diante do altar, né? Em primeiro lugar, porque eu estou aqui diante de Deus e eu preciso. Mãe, se eu te desonrei em algum tempo, na juventude ou infância, que a senhora me perdoe, porque eu amo a sua vida, louvo a Deus pela sua vida, pela vida do meu pai, né, da minha irmã, que não puderam estar aqui, mas a minha mãe está representando ali a nossa família. Irmãos, eu cheguei aqui, né, no Viva, no ano de 2017. No ano de 2017, eu cheguei aqui com o coração bem quebrantado, né, bem assim, sofrido, por conta de um casamento que eu estava lutando, né, mas ele estava já no fim. E no decorrer dessa caminhada, né? Ai, gente, eu tenho que botar o óculos. Perdão, a idade chegou já. Então, eu vinha vivendo uma fase muito difícil na minha área emocional. O meu casamento, o qual eu já havia lutado por alguns anos. Mas ele estava no fim, né? E o que me mantinha de pé, era simplesmente onde diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa fase, eu tinha entendimento que era um deserto que eu estava vivendo. E como já tinha aprendido que o deserto não é lugar para ficarmos, e sim passarmos e logo sairmos deles, mais maduras e fortalecidas. Todos nós vamos ter fases da nossa vida que vamos ter esse deserto. Mas como bem o pastor ensina, né? O deserto não é para a gente ficar, é para a gente somente passar e sair dali fortalecida e amadurecida. Então, eu tinha duas escolhas nessa minha caminhada. Qual era? Desistir, né? Desistir e ficar em depressão, me lamentando pelo que tinha acontecido, ou continuar e perseverar. E qual foi a minha escolha? A minha escolha foi perseverar. Em nenhum momento eu deixei de buscar a Deus, né, junto com as minhas filhas que estão aqui hoje. Em todo o tempo, elas estavam do meu lado, eu participava de tudo da igreja, participava de congresso, todos os eventos que tinham naquela fase que eu estava sofrendo, elas estavam ali do meu lado, porque eu entendia que eu tinha que buscar a Deus. Né? E tinha cultos, irmãos, aqui no Viva, muitos vão lembrar, né, quando eu cheguei aqui, era somente aquela casinha, né, bem pequenininha, e eu sentava muito aqui desse lado, e eu somente chorava, porque a gente chega aqui com o coração dilacerado, né? Quebrantado, sofrido, mas eu tinha certeza que nesse lugar minha vida ia ser restaurada. Então, eu continuei, eu perseverei. E decidi que quanto mais eu buscasse pelas coisas do reino, Deus estaria cuidando da minha vida. Né? Então, a gente tem que buscar mesmo o reino de Deus. Então, não media esforços, né? Desde a outra igreja, eu já ajudava na obra de Deus, na outra igreja que eu participava, tanto na cozinha, lavando um banheiro, até mesmo consolidando vidas. E hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho e como era feito esse trabalho, né? Na outra igreja que eu participava lá em Bangu, nós tínhamos o trabalho de consolidação. E aonde era feita essa consolidação? Exatamente como a gente está aqui hoje, né? Numa praça. Eu tinha uma pessoa muito especial que Deus colocou na minha vida, que foi a Priscila, o nome dela.
ela aceitou Jesus e eu comecei a consolidar a vida dela. Então, a gente se encontrava uma vez por semana na praça. E eu deixava minhas filhas, às vezes, em casa, não media esforços. Né? Eu deixava elas em casa ou na escola e tinha aquele tempo com a Priscila. Então, a Priscila, ela fez parte da minha vida, da minha história. Ela foi uma pessoa fundamental, porque foi justamente no tempo em que eu estava no processo de separação do meu primeiro casamento. Né? Então, a Priscila, vocês vão ver um pouquinho aqui, num vídeo que a gente vai passar bem rapidinho, o que ela vai contar para vocês, né, dessa fase que eu vivi com a Priscila, que foi exatamente numa praça. Muito obrigada, meu amor. Fica na paz. Amo você. Amém. Biel, se puder botar aquelas duas fotos, só para eles terem uma noção. Isso aí foi um dia, né, na praça, ali no Jabu. Ela morava ali no Jabu, bem lá no final do Jabu, na comunidade mesmo, né? Então, eu não medi esforço porque eu sabia que era uma alma. Eu entendia, né, da parte de Deus que ela precisava de mim. E era numa fase que eu estava precisando de ajuda. Então, a gente tem que cuidar para ser cuidado. E o cuidado, ele vinha direto do Pai. Deus ali, ele estava me curando a cada semana, ele estava falando comigo. Às vezes eu ia lá falar com a Priscila, né? Nós tínhamos a apostila, nós orávamos, eu escutava o que ela tinha para dizer da parte dela, da semana dela, era muito bom. Tinha momentos que a gente até ia tomar um café, né? Eu chamava ela para tomar um café ali na Praça do Jabu. Então, a Priscila hoje é uma referência, gente. Ela floresceu, ela frutificou, ela está na presença de Deus. Hoje mesmo ela queria estar aqui, mas ela falou, Rô, eu não vou poder ir porque está sendo a Santa Ceia na nossa igreja e meu esposo também está à frente do trabalho. Então, assim, Deus operou milagres na vida dela. Aí é uma foto, né, de um congresso que eu participei. A gente trabalhava na cozinha, né, ali a gente estava fazendo os doces. E, assim, teriam várias fotos para a gente mostrar, mas o tempo é curto. Então, assim, é só um pedacinho do que era a minha vida na outra igreja, né? De quando eu vim para cá, o que eu já tinha feito, né? Eu nunca medi esforço para estar ajudando na cantina, seja o que fosse para fazer. Se me chamasse, eu estava ali participando, né? Então, a Priscila, para mim, é peça fundamental na minha história, porque ela me ensinou, né? Me ensinou o quê? A amar com o amor de Deus, né? E mesmo independente do que eu estava passando, independente da minha situação naquele momento, eu tinha que cuidar dela. Ela era uma alma preciosa para o Senhor. E assim, eu fico muito feliz de saber que ela está firme, né, nos caminhos do Senhor e dando os frutos. Então, continuando aqui, irmãos, isso foi no 2017, né? Que eu cheguei aqui, isso tudo aconteceu. E aí eu continuei, perseverei, né? Aqui ajudando a pastora, no que a gente podia ajudar, e sempre confiando o quê? Que Deus ia mudar a minha história. Eu nunca desisti do que Deus poderia fazer na minha vida. Porque quando eu me separei, eu falei para Deus, Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Então, eu me coloco na posição. Eu só peço a Ti, Senhor, não me deixe ficar sozinha, porque eu não quero a solidão. Eu quero ter um companheiro, um homem que me honre, um homem que me abençoe, um homem que me respeite, um homem que venha assim abençoar também o meu lar, as minhas filhas. E foi justamente em 2019. Deus começou a mudar a minha história. Deus me aproximou de uma pessoa muito especial, que se tornou meu amigo, incentivador, e hoje tenho orgulho de dizer, de chamá-lo meu esposo. É o Seiti Okubo. Eu quero te dizer, você é a resposta de minhas orações em noites de choro. Continuando aqui, eu vou deixar 3 conselhos, né, para vocês nessa noite. Porque eu acredito, irmãos, que tem mulheres aqui que, de repente, estão passando por fases ruins no seu relacionamento, né?
problemas dentro de casa. E eu quero dizer para vocês, assim, com autoridade mesmo que Deus está me dando nessa noite, essa oportunidade que Deus está me dando, é dizer para vocês, não desistam. Não desista do seu casamento, lute até aonde Deus te mostrar que você vai lutar, assim como eu fiz. Eu lutei, eu não desisti fácil, mas eu lutei quando Deus falou, é até aqui. Aí, daqui para frente, sou eu que vou te mostrar quem vai ficar do seu lado. Então, vocês têm que lutar pelo seu casamento. Não desistam, fiquem na posição, perseverando na casa do Senhor, que Deus vai honrar a vida de vocês. E primeiro tópico que eu vou falar, peça o amor de Deus. Né? Com o amor de Deus, você irá conseguir passar pelo momento da dor. Sem o amor de Deus, eu não conseguiria passar. Né? Até mesmo minhas filhas eram pequenas, 5 anos a Letícia e a Mariana 10 anos. Né? Então, sem o amor de Deus, eu não iria conseguir. Porque toda separação traz o quê? Dores. Né? Traz sofrimento, traz choro, traz muita coisa ruim até para os nossos pais, né? Nossos familiares que estão perto, traz dor. Então, eu tive que pedir muito o amor dele. Senhor, me dá o teu amor para conseguir todos os dias. Porque todos sabem aqui também que eu sou independente, né? Assim, tenho a minha vida profissional já há muitos anos e eu precisava trabalhar. Mesmo separado, eu precisava trabalhar. E como que você vai trabalhar sofrendo? Pedindo o quê? O amor de Deus. Né? Então, sempre que você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, peça o amor de Deus que você vai conseguir. Segundo tópico, não desista dos seus sonhos. Deus, no momento certo, vai realizar, mas é preciso permanecer na posição e não retroceda, né? Como eu já tinha falado. E aqui eu tenho a prova, irmãos, de vários finais de ano o pastor faz, alguns já devem conhecer, né? Esses papeizinhos aqui no final, para a gente fazer os pedidos de oração. Né? Desde 2017, eu tenho tudo guardado, 2019, acho que dá. E 2020 também, ó, eu trouxe para mostrar, porque a gente tem que falar e provar, né? Assim, tudo que eu pedi, irmãos, eu coloquei data, fui colocando o que ele foi realizando. Até a piscina da minha casa eu coloquei. São quantos pedidos? Ai, aqui são vários. Todos os anos, olha aqui, gente. Até o nome do sexto está aqui, gente. Então, isso aqui é uma prova do que o pastor nos ensina, gente. Não deixe de acreditar, não deixe de fazer. Eu tenho cadernos também com coisas anotadas. Enfim, a gente tem que acreditar e tem que colocar no papel. O que você quer? Qual o seu desejo para 2025? O que você quer realizar? Coloca no papel. Eu tenho uma amiga que ela faz meu cabelo, a Fabi, né, muito amiga minha, e toda vez que eu vou no salão, que eu tenho oportunidade, eu falo da parte de Deus para ela. E eu sempre ensinei isso a ela. Eu falei, Fabi, anota. Pega um papel, anota os seus planos, seus projetos. Meu pastor ensina. Eu falo direto, o pastor ensina, a gente tem que colocar em prática. Aí ela foi e começou a fazer, né? Aí depois ela veio me contar. Oh, deu certo. Eu anotei, agora eu vi o resultado. Tá vendo? Então, nós temos que ser lá fora o testemunho vivo. Porque não adianta só eu estar aqui. Para eu estar aqui foi um desafio, gente, porque eu tenho, né, certas limitações, mas eu estou rompendo. A cada ano eu estou rompendo, eu vou romper. Mas eu sei que lá fora eu dou bom testemunho e, às vezes, que eu tenho oportunidade, eu falo do amor de Deus e o que Ele tem feito na minha vida. O outro tópico, 3, né, já indo para o final, libere perdão. Isso aqui é muito importante, né? O pastor sempre também fala sobre o perdão. Hoje mesmo já foi falado. O perdão é algo que você precisa decidir. Né? No início da dor, você vai achar que não vai conseguir, mas peça ajuda a Deus. Né? Todo o meu início, do meu processo de separação da dor, eu fui orientada do perdão.
Você tem que liberar essa pessoa. Enquanto você não liberar, sua vida não vai fluir. Libera o perdão, libera o perdão. Aí na dor, é tanta dor, sofrimento, que você acha que aquilo não vai acabar. Você fica sem saber quando vai acabar, né? Porque só Deus mesmo sabe. Eu pedi a Deus, falei, Senhor, me ajuda, eu preciso perdoar, eu preciso liberar esse perdão. E aí Deus me ajudou. Teve um dia que as meninas na escola, na sala, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, Senhor, eu oro, liberando essa pessoa, essas duas pessoas que me fizeram tão mal, Senhor. E ali eu liberei, declarei o nome delas, e na mesma hora veio o quê? A paz que excede todo entendimento. Veio aquela tranquilidade, a calmaria, a paz, e a minha vida começou a fluir depois dali. Então hoje, sempre que eu tenho oportunidade, eu também falo, libera o perdão, não guarda mágoa, libera a pessoa que te feriu, libera aquela pessoa que te lançou uma palavra que você não merecia, que te humilhou, entendeu? Não deixe de liberar o perdão, gente, é libertador. Tá? Lá em Filipenses 4:7, é onde fala da paz que excede todo entendimento. Se até o Biel quiser colocar, né, fala para a gente mostrar na Bíblia, né? Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Sim. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então, irmãos, é libertador essa palavra, né? Filipenses 4:7. Toma posse dessa palavra na sua vida, na sua caminhada cristã, né? Como nós precisamos liberar o perdão. Ainda mais nos dias de hoje, tanta gente, assim, tantas pessoas ofendendo uma a outra, magoando, ferindo com atitudes, com palavras, com gestos, né? Eu também estou falando aqui, mas eu também magoei as pessoas, mas eu também reconheci que eu errei, né? Então nós temos que reconhecer, mas também temos que liberar essas pessoas. Continuando aqui, né, o meu ministério de cuidar de vidas começou em uma praça, como eu falei. E hoje estou testemunhando em uma praça. Nunca foi sobre mim, nem você. Sempre foi sobre Deus. Aqui, tudo que eu estou falando, irmãos, é para que a igreja seja edificada com o meu testemunho, com a minha história. Amém? Posso ouvir um amém? Porque é difícil, assim... A gente não sabe, a gente está aqui, a gente não sabe o que cada um está passando, mas Deus sonda os corações. Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Deus sabe a resposta que você precisa ouvir hoje. Talvez o meu testemunho, para alguns, não vai fazer diferença, né? Mas, de repente, para alguma mulher, para algum homem que está passando aí uma fase difícil, porque é só uma fase, vai passar. Mas você tem que se posicionar que Deus vai te honrar em nome de Jesus, amém? Uma passagem também que o pastor fala muito, Eclesiastes 7:8. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O fim das coisas é melhor que o seu início, a paciência é melhor que o orgulho. Então temos que ter paciência em esperar a resposta de Deus, né? Porque muitas das vezes você quer a resposta rápida. Para vocês verem, eu cheguei aqui em 2017. Nós estamos em quê? 2025. Hoje eu estou vivendo uma história extraordinária. Mas se eu lá atrás quisesse desistir, eu não sei onde eu estaria, não sei como estaria a minha vida. Eu só sei que eu sou grata a Deus, porque Ele me sustentou. Ele guiou os meus passos. Ele foi me dando a direção, foi me dando a sabedoria, né? Então, que vocês também, através do meu testemunho, recebam da parte de Deus. Uma certa vez, aqui no púlpito, eu declarei a seguinte frase. Foi a abertura de culto, né, que eu fui convidada. Pessoas precisam de pessoas.
né? Isso marcou muito a minha vida, porque eu entendo que as pessoas precisam de pessoas, assim, desde o nosso nascimento, como o pastor deu o exemplo da Johanna. A Johanna nasceu, ela precisa o quê? Da mãe, do pai, dos avós, quem está perto, para tudo, né? E assim, durante toda a nossa vida, a gente vai precisar de pessoas. E então, Deus, em cima dessa palavra, Deus colocou uma outra no meu coração. Pessoas nos ferem, mas pessoas nos curam. Já estou indo para o final aqui, né? E com essa frase eu termino dizendo que por mais que alguém tenha ferido o seu coração, através de palavras, através de atitudes, ou até mesmo por uma traição, creia, minha irmã, meu irmão, permaneça e preste atenção nas pessoas que Deus vai colocar ao seu lado, pois Deus vai usar pessoas para te dar um abraço, uma palavra da parte de Deus, um cuidado especial com você. Hoje, irmãos, eu posso dizer que estou curada e com a vida restaurada. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém?